Desperta a igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Graças a paz, meus irmãos. Graças a paz. Amém. Quando eu vinha sendo transportado pelo condutor, nosso irmão Altino, vínhamos conversando e eu dizia para ele que gosto muito de estar em Monte das Oliveiras, porque era o lugar preferido de Jesus orar. Lembra disso? Jesus amava estar no Monte das Oliveiras. Eu gosto muito do Monte das Oliveiras. Estamos felizes por estarmos aqui. E venho com a minha esposa mais uma vez. A minha esposa é igual a Havaianas. Não deixa o meu pé. Onde eu vou, ela está. É a minha companheira de ministério. É onde eu vou, ela vai. Quando alguém encontra eu sozinho, pergunta: o que aconteceu? Porque não é normal. E agradecemos a Deus pela prosperidade que Ele tem dado a essa igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando tanto coletivamente, como particularmente, individualmente, a cada irmão dessa igreja. E agradecendo a Deus pelas férias do pastor. Eu também estou de férias, né? Mas pastor não fica de folga. Fica de férias, mas não fica de folgas. Meus irmãos, eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos uma história do Velho Testamento. Lembra daquelas histórias que as professoras de EBD, excepcionalmente da classe infantil, que transforma as histórias em recursos, né? Digamos assim, ela pega a história, transforma a história em recursos e as crianças viajam ouvindo as histórias que elas, com suas habilidades, transmitem para as crianças. É uma dessas histórias que eu gostaria de compartilhar. Muito vista, muito conhecida, não é? Eu quero falar um pouco sobre uma batalha que os israelitas tiveram sobre a liderança de Gideão. Entendemos, meus irmãos, que quando alguém pergunta por que as nações brigavam tanto, por que haviam tantas guerras, tantas batalhas, e por que o povo de Israel geralmente estavam sempre envolvidos em batalhas, não é? Essa batalha aqui, excepcionalmente, o povo de Israel precisava lutar, era uma questão de sobrevivência. Eles precisavam continuar existindo. Mas por que Israel sempre estava envolvidos em batalhas, em guerras? Em primeiro lugar, nós entendemos que o povo de Israel sempre esteve envolvido em batalhas e em guerras devido à sua desobediência ao Senhor seu Deus. Porque o Senhor Deus cuidava de Israel. E é interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus nos mostra que a escolha que Deus fez em relação a Israel não foi porque Israel era um povo
esplêndido, numeroso. Não foi. Deus faz questão de enfatizar no capítulo 7 e no versículo 7 do livro de Deuteronômio. Deus diz: o Senhor vosso Deus não vos escolheu porque vocês eram maior ou mais numerosa nação. Pelo contrário, vocês eram o povo menor dentre os povos. Mas o Senhor vos escolheu porque vos amava. Foi essa a causa da escolha que Deus fez em relação a Israel. Então, meus irmãos, a Bíblia ela relata inúmeras batalhas, várias guerras entre as nações, em combates, em busca de suas conquistas. E Israel precisava lutar também para sobreviver. Ele sempre estava reprimido, em opressão, cativo, e nós entendemos que era simplesmente pelo fato de não dar ouvidos à palavra do Senhor. Esse texto que nós iremos ler é um texto muito rico, tanto um texto que relata a história ou as histórias, mas também um texto que traz riquezas, digamos assim, teológicas, e trazem também alguns conceitos para que nós entendamos ou pratiquemos, a fim de que possamos entender uma forma de como vencermos batalhas. Obviamente eu não estou aqui falando de batalha, a exemplo da batalha que Gideão liderou, com espadas, com escudos, com tática de guerras, enfim. Mas eu posso falar aqui de guerras, porque quem de nós, ou qual de nós, não vivemos em guerra em nossos dias? Trazendo para o contexto de nossas famílias, de nossos lares. Então, trazendo para o nosso contexto, entendemos que todos nós passamos por momentos de dificuldades e por batalhas. Quem não tem suas lutas, suas dificuldades, quem não tem seus dilemas, suas dúvidas, para transpor, para vencê-los, quem não tem seus problemas. Então essa é uma história daquelas que são ensinadas nas classes infantis. Sobre o exército de Israel, quem lembra quantas pessoas ou quantos homens foram escolhidos? Não. Aí foi Deus que escolheu. Quantos homens Gideão escolheu? Gideão escolhe então 32 mil homens. Um grande exército. Qual líder não gostaria de estar à frente de um exército com 32 mil homens? Ou qual pastor não gostaria de estar à frente de uma igreja com 32 mil membros? Nossa, isso é assustador. Mas, meus irmãos, não é isso exatamente que eu gostaria de abordar hoje. Eu vou ler com os irmãos o texto de Juízes, capítulo 7. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 7. Nós não temos hoje o auxílio da tela, tem? Não tem, né? Então, abra a sua Bíblia aí. 7 primeiro. Gostaria que alguém, com a voz assim bem destacada, pausadamente, pudesse fazer essa leitura do capítulo 7 de Juízes, versículo 1. Começa iniciando aí, a gente vai conduzindo. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arote, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Aí, dá uma paradinha e você vai continuar depois, viu? Olha só que coisa interessantíssima. A começar pelo nome do personagem, né? Jeru. Você sabe o que significa isso? Ah, mas é muito interessante. Jerubaal, aquele que contende com Baal e derruba o seu altar. Entendeu?
Esse era o nome do personagem, Jerubaal. Baal, contenda com ele, porque ele derrubou o seu altar. Então o pai de Gideão disse: se Baal é Deus, que ele resolva o seu problema. Se alguém contendeu com Baal, que Baal contenda com alguém que contendeu com ele. Eu não vou matar meu filho por causa disso, porque alguém queria a morte do seu filho. Então, ali estava Gideão e seus 32 mil homens. Eu não vou dizer soldados, né, porque talvez eles não tenham nem recebido treinamentos para essa batalha. Mas 32 mil homens, que é assim que a Bíblia nos informa. Gideão estava cá em cima, na parte superior, e lá no vale embaixo estava o exército dos midianitas. E aquele povo estava afoito, com a possibilidade de Israel sair do comando ou da opressão dos midianitas. Então se ajuntaram 32 mil homens com Gideão. Eles estavam realmente muito empolgados. Eles tinham uma esperança de que agora iriam resolver o problema de Israel. Eles seriam vencedores, porque afinal de contas eles tinham um numeroso exército. Mas olha o que é que Deus fala para Gideão. Gideão, vem cá para a gente ter uma conversinha. Chamou Gideão no pé do ouvido ali e disse: olha, você está com contingente excedido. Você tem muito homem, muita gente. Eu não vou permitir, ou não vou dar a vitória para Israel com esse tanto de homens. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eles iriam se gloriar e dizer: nós somos um exército grandioso, numeroso e forte, e vencemos os midianitas. Eu não vou permitir que isso aconteça. Interessante que a gente pode notar no texto também seguinte, é que Deus então elabora uma forma de como escolher, ou como fazer a escolha daqueles que ficariam, ou que entrariam na luta para a vitória. E ele disse o seguinte, nos versículos seguintes, vamos ver. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e passe apressadamente nas montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Ok, dá uma paradinha. Votaram do povo, eram 32 mil homens, com essa palavra do Senhor a Gideão. Gideão então apregou aos ouvidos daqueles homens, e 22 mil homens voltam para as suas tendas, para os seus lares. O que foi que ocasionou este retorno? Foi o seguinte, o que foi falado? Aqui entre nós, entre os 32 mil homens, tem alguém que é medroso e covarde? Aí o cara olhou lá para dentro de si. Ele fez um exame introspectivo. Olhou para dentro do seu coração e não pôde negar. Ele disse: eu sou covarde. Outro disse: eu sou medroso. E desses 32 mil homens, 22 mil eram medrosos e covardes. Não estavam aptos para a batalha. Será que isso acontece na igreja? Será que na igreja encontramos homens, servos de Deus, homens, membros da igreja, homens batizados, homens chamados, que não estão preparados para a batalha? Será que no meio de nós existe homens medrosos e covardes? Lá existia. E tinha um contingente muito grande. O número de covardes e de medrosos eram 22 mil. E eles voltaram para casa. Restaram então 10 mil homens. Eles já estavam com medo, né? Porque tinha 32, agora tem 10 mil. Provavelmente não seremos vencedores. Porque mandar o exército voltar desse jeito assim, provavelmente a gente vai continuar nessa opressão. Deus mais uma vez chama a Gideão e diz o quê? E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo.
esse irá contigo. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Ok, dá uma paradinha, por favor. Veja que coisa interessante, meus irmãos. 32 mil homens, já tinham voltado 22 mil. Tinha 10. Agora volta mais 9.700. Não foi isso? A minha matemática está dizendo que é isso mesmo aqui, é? Ok. Então voltaram 31.700 homens para os seus lares, para as suas casas. Desses últimos 10 mil, 9.700 eram displicentes. Entendeu? O que é uma pessoa displicente? Aquela pessoa que ela está aqui, mas não está. Entendeu? Quantas vezes a pessoa está aqui, dentro do templo, mas está ouvindo o que está lá fora? E se tiver uma música tocando, talvez a música de lá vai influenciar muito mais do que a música daqui. Uma pessoa displicente é aquela pessoa que não está apta para esses momentos. Lembra das 10 virgens? 5 virgens eram loucas e 5 virgens eram prudentes. 5 prudentes estavam preparadas para receber o noivo, mas as outras 5 não estavam. Estavam sem azeite. As lâmpadas apagaram e elas não tinham azeite. Esses 9.700 homens, eles não tinham azeite. Eles não tinham preparo, eram displicentes, como aquelas virgens loucas. Então Deus, por trás da situação, é visível aqui a forma como foi usada para mandar os soldados embora. Mas é visível também, entender que foi Deus que fez e tudo isso acontecer. Aquele exército de 32 mil era de Gideão, mas esse grupo aqui de 300 é de Deus. Amém. Foi Deus que escolheu. O que é que Deus queria mostrar, provar com essa situação, meus irmãos? O objetivo de Deus era derrotar os midianitas? O objetivo de Deus era matar ou exterminar os midianitas? Obviamente não. Sabe o que é que Deus queria mostrar com essa situação? Queria mostrar para Israel, para o povo escolhido, que eles estavam naquela situação porque são ou foram desobedientes ao Senhor. Porque eles se envolveram na idolatria. Porque eles se esqueceram do poder de Deus. Porque eles se esqueceram da palavra de Deus. Eles se esqueceram dos milagres e dos livramentos que Deus já havia dado em outras situações. E eles haviam deixado o Senhor. Tem um texto lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas, me parece que 15, que a palavra de Deus diz ao povo de Israel e Judá: ouça, ó Judá, ouça todo Judá e Benjamim, o Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Se vocês o deixarem, Ele também vos deixará. Era o que estava vivendo o povo de Israel naquele momento. Eles haviam deixado o Senhor para viver a idolatria e para confiar na sua própria força, na força do seu braço, como mais uma vez Gideão queria confiar na força do seu exército grandioso para vencer os midianitas. Mas Deus mostrou que a coisa não é bem assim. Deus quis mostrar para Israel que não era o exército numeroso que vencia, mas quem era vencedor, ou quem eram os vencedores, aqueles a quem o Senhor escolhera. Glória a Deus. Com esses, diz a palavra, Deus diz a Gideão: com esses eu vos entregarei
os midianitas em vossas mãos. A gente demais. Meus irmãos, o que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que a força não está no número, na quantidade. A gente aprende que a igreja poderosa não é aquela que tem 5, 10 mil, 20 mil membros. A igreja poderosa é aquela igreja que entrega a sua vida, cujos membros entregam seus corações nas mãos do Senhor para usá-los conforme Ele quer. Amém. O texto mostra que a igreja pode ter 50 membros. Se ela guardar a palavra de Deus, Jesus disse, se você guardar a minha palavra, se a minha palavra estiver em você, você pedirá o que quiser e vos será feito. Jesus diz em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Que adianta uma igreja numerosa, uma igreja de vários mil membros, mas não obedecer à palavra de Deus. É melhor uma igreja pequena, uma igreja de 50, de 100, de 200, de 300, mas que obedeça à palavra de Deus. Ouvimos uma palavra de Samuel, lá em 1 Samuel, parece que é 15, 22, quando ele chega para corrigir um erro do rei Saul. Porque Saul havia feito tudo ao contrário do que Deus tinha dito para não fazer. Ele fez. Ele pegou os despojos que Deus falou que não era para pegar. E então, quando Samuel perguntou a ele, por que você fez isso? Ele disse, mas eu peguei os despojos, os animais, o gado, eu peguei para ofertar ao Senhor, para oferecer em sacrifício ao Senhor. Né? E ele disse, eu quero dizer uma coisa para você, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, senão em que se obedeça a sua voz, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Uma correção que ele trouxe ali para o rei de Israel, para o rei Saul, não é? No verso 3, Deus manda Gideão dispensar o grande número do exército para ficar só com 300, que realmente metia a mão na massa. Aqueles 300 eram aqueles que estavam apercebidos. Como diz Pedro no capítulo 5 e no versículo 8 da sua primeira carta. Ele diz, tenham cuidado, sede sóbrios. Eles eram sóbrios, esses 300, eles eram sóbrios. Cuidado, sejam sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor de vós, rugindo ou bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado para que isso não aconteça, meus irmãos. Então Deus, por trás daquela situação, Ele prepara 300 para vencer a batalha. Quero que nós levemos para os nossos dias, para o nosso contexto, para as nossas experiências diárias, cotidianas. O importante não é vencer, mas o importante é como vencer. E com quem vencer. E para que vencer. Existem muitas coisas que são mais importantes do que vencer. Vencer com 32 mil é muito fácil, mas vencer com 300 parece impossível. E o que Deus quer para o seu povo é que as coisas impossíveis, confiemos nele e saibamos que vai acontecer. Irão acontecer. Para Deus nada é impossível, foi o que o anjo disse a Maria. Não foi isso? Para Deus nada é impossível. O que é que Deus queria fazer? Deus não queria que Israel vencesse a guerra com 32 mil. Porque isso era muito previsível, né? Vencer uma guerra com 32 mil homens é previsível. Mas vencer uma guerra com 300 homens, isto não é previsível. E não é possível, não para homem algum. Mas para Deus foi possível. Ele, com esses 300 homens, diz a Bíblia, que ele deu a vitória a Israel sob a liderança de Gideão. Ele foi vitorioso.
não é na força do homem que está o poder. Não é no número de pessoas que está o poder. Não devemos confiar nos soldados do exército por ser numeroso, ou acreditar que uma igreja é boa porque é grandiosa em número de pessoas. O Senhor havia expulsado as nações pagãs de diante dos filhos de Israel por práticas indecorosas. O Senhor havia expulsado as nações por não praticar o que ele determinava. Deus não iria permitir agora que Israel, que o seu povo, praticasse as mesmas perversões que as nações pagãs faziam diante do Senhor. Era esse o motivo de Israel estar sempre em cativeiro, sempre em opressão, não é? Mas o propósito de Deus não era vencer a guerra, não era exterminar os midianitas. O propósito de Deus era santificar o seu povo para si. O propósito de Deus era preparar um povo para ele, um povo particular, um povo que lhe rendesse culto, lhe louvasse e obedecesse a sua palavra. Era isso que Deus queria. Eles não podiam perverter os princípios e nem os valores morais e espirituais. Para Deus isso era inadmissível. Ele não ia aturar. Então Gideão chegou no momento que o povo havia perdido sua identidade espiritual. Eles haviam envolvido-se com práticas, digamos assim, pagãs. Esqueceu de tudo que aprendeu sobre Deus. Deus então faz aqui uma mudança na vida do homem. Veja o que foi que ele fez. Deus botou nele lá o Espírito Santo. Ele foi lá, derrubou o altar, derrubou a imagem de Baal, matou o boi, não foi? Foi isso? Matou o boi cevado, que era de Baal, e derrubou o altar de Baal. Então Deus chamou o homem e falou assim: esse camarada aqui, ele vai ser corajoso, intrépido, porque Deus não gosta de homem nem de mulher covarde. Eu não vou falar da palavra porque é um policial, ele pode não gostar. Eu não vou falar da palavra porque é o meu patrão, ele pode não gostar. Sem problema. Jesus mandou ir e pregar. Mandou falar a palavra. E ele disse mais: quando você estiver, vocês serão levados perante a governadores e reis e príncipes. E quando vocês estiverem lá naquele lugar entre eles, não fiqueis preocupados com o que haver de falar, porque o Espírito do vosso Pai vos ensinará o que devem falar. Intrepidez e coragem, Coragem e intrepidez digamos assim, algo que não pode faltar na vida do cristão. Então Gideão apareceu neste momento. Deus preparou ele para essa batalha. Então Israel preparou-se naquela batalha para vencer os inimigos e libertar a nação. Tomar assim os despojos. Naquela época, quem vencia a guerra era dono de tudo que os vencidos tinham. Porque esse povo, eles podiam dizer assim: o objetivo de Israel é vencer a guerra porque esse povo oprime Israel. E oprimia mesmo. Os midianitas eram verdadeiros inimigos de Israel. Queimava as plantações, devastava as vinhas, arrombava os armazéns. Tanto que tem um texto aqui, eu não me lembro bem onde está, nesses versículos aqui subsequentes, que diz que Israel empobreceu de tal maneira por causa dos midianitas. Então era natural que Israel tivesse muita raiva dos midianitas e quisesse exterminar com eles. Então eles podiam dizer isso: nós queremos acabar com eles porque eles oprimem Israel, porque roubam as lavouras, porque destroem as plantações, arrombam e roubam os armazéns. Mas se perguntar a Deus: Senhor, era isso mesmo o objetivo? Deus vai dizer que não. Não era esse o objetivo. O propósito daquela batalha de Deus não era esse. Deus não tinha nenhum propósito de vencer e de exterminar com os midianitas. Deus queria que o seu povo entendesse que o sofrimento e a opressão
E a sujeição de Israel aos midianitas era fruto da sua desobediência. Quantas vezes a gente colhe um fruto ruim porque a gente desobedece a Deus? Quantas pessoas se casaram, fizeram uma família, construíram uma família, sem nem consultar a Deus se era o momento e se era a pessoa certa? Quantas pessoas? Quantos lares não estão se desfazendo nesse exato momento, nesse dia? Porque está dividido, porque o servo de Deus formou um lar dividido, porque a serva de Deus formou um lar dividido. O que seria um lar dividido? Um lar dividido é aquele que quando a esposa vem para o culto, o homem vai para a boate, ou para o carnaval, ou vai beber com os amigos, ou vai para o futebol. É um lar dividido. Um lar dividido é quando um serve a Deus e o outro não. Não é? E quantos lares hoje não está deste jeito por causa da desobediência de um dos dois? Não é? Deus quer mudar essa história. Eles estavam ali cativos por terem deixado o Senhor, os seus preceitos, os seus ensinamentos, por ter mergulhado na idolatria. O povo de Israel, houve um momento que eles mergulharam na idolatria. Estava sem líder. Antes de Gideão, me parece que foi a Débora, né? E o Baraque, que libertaram, mas eles caíram de novo na tentação e lá estavam. E agora Deus dá uma lição muito grande, vencendo com 300 homens. Vencer com 300, meus irmãos, traz a certeza de que não lutamos sozinhos. Com 300, alguém tem a certeza, Deus estava ali. Ao contrário do que vão dizer com 32, né? Foi o exército que venceu, mas com 300 não, foi Deus. Porque se não fosse Deus, isso não tinha acontecido. Então, quando acontece uma grande coisa, uma coisa maravilhosa, no meio de uma igrejinha pequena como a nossa, todos que estão ao redor irão dizer, foi Deus que fez isso. Não é? Quando acontece uma proeza como essa no nosso meio, é visível que Deus fez acontecer. Quando Deus cura um irmão, uma irmã que teve câncer, como já aconteceu na nossa igreja, quando congregávamos na Jardim Alamar, uma irmã, serva do Senhor, foi curada quando os médicos não davam mais esperanças para ela. Aí entrou então o poder de Deus, né? E Deus então agiu de uma forma maravilhosa. O que é que aconteceu ali? O que foi que Deus fez? Deus formou uma equipe. O que Deus queria era formar uma equipe. Irmãos, quando a igreja tem uma equipe. Vocês viram como aconteceu a música aqui? Porque na música tem uma equipe. Não é verdade? Vocês ensaiaram, não foi? Vocês prepararam o som, a mesa de som antes do culto foi preparada. Uma equipe trabalhando, a equipe que sabe o que está fazendo. Porque o desenvolvimento, o sucesso ou o insucesso das coisas está ligado à qualidade de uma equipe. No lar é assim, na igreja é assim, no trabalho é assim. A sua equipe pode te levar à glória e pode te levar à ruína. E foi isso que aconteceu. Deus formou a sua equipe maravilhosa. Com 300 homens, ele deu a vitória a Israel perante os seus inimigos. Que o Senhor seja glorificado por isso. Quando o pequeno vence, há uma grande repercussão. Quando o grande vence, não, né? O cara já estava esperando ser vencedor mesmo. Mas quando o pequeno vence, então, a repercussão é grande, né? Muito grande. Quem o ajudou? O que foi que ele fez para vencer? Né? Foi sozinho? Não poderia. Então, quando Israel vencer, ele deveria saber que foi o Senhor que lutou e que batalhou por ele. Quando nós vencermos, devemos entender isso. Que não fomos nós, a nossa força, o nosso poder. Não foi o nosso dinheiro,
que não foi os nossos recursos, mas foi o Senhor que venceu por nós. Não custa entender isso, é muito fácil. Não é? Um jovem pequeno, insignificante, um jovem ruivo, venceu um grande gigante. Um homem diz que ele tinha 15 côvados e 1 palmo de altura. Isso passava dos 2 metros. Aí vem um rapazinho ruivo, mas ele foi logo avisando: olha, eu estou aqui e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E você vem contra mim com espadas e varapaus. Você vem com a sua espada, com as suas armas, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi logo avisando. Não ouviram? Aconteceu o que aconteceu. Teve a cabeça decepada e Israel saiu vitorioso naquele dia por causa de um homem que confiou no Senhor. Glória a Deus. Quando a gente deposita no Senhor a nossa confiança, as coisas que parecem estar perdidas, lá no fim do túnel tem uma luzinha que vai acendendo e vai se robustecendo, vai aumentando e vai ficando forte, vai se fortalecendo em favor do seu povo. A gente não pode esquecer isso. Lembra-se de Elias? Ele disse: Senhor, mataram os teus profetas e eu fiquei sozinho. Não foi isso que ele disse? Mas ele temeu o desafio? Para quê? Quantos profetas foi lá no desafio? Quem lembra? 400 de Baal, 450 de Azerá. Então, vamos somar aí? 850. 850 profetas de Baal e de Azera, que comiam da mesa de Jezabel e de Acabe, foram para um desafio lá no Monte Carmelo. Foi isso? Monte Carmelo. E ali seria um grande espetáculo, porque Israel naquele dia veria o que Deus faria. E lógico, as pessoas são sempre curiosas, né? Ajuntou muita gente para ver aquilo ali. E Elias deu a opção primeiro para os profetas de Baal, para clamar ao seu Deus e que o seu Deus jogasse fogo dos céus para consumir o holocausto no altar que estava sendo feito para aquele propósito. E começou o dia do judeu, começava às 6, né? Ali começou o clamor, desde a manhã até o meio-dia. Isso significa que tinha de 6 da manhã até o meio-dia a oportunidade para que eles pudessem clamar a Baal e Baal responder. Não houve resposta nenhuma. A Bíblia diz que esses deuses não falam. Tem boca, mas não falam. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. E tornam-se semelhantes a eles os que fazem e os que adoram, os que confiam. Mas não foi assim com Elias. A palavra de Deus nos mostra que Elias, mais ou menos ao meio-dia, quando eles desistiram de clamar, porque estavam cansados e seus corpos cortados de navalhas, né, ensanguentados, e então Elias clama ao Senhor com algumas palavras. E Elias só disse: Senhor, mostra agora que o Senhor é Deus e que eu sou teu servo. Foi o bastante. E a palavra de Deus disse que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Né? E qual foi o propósito de Elias naquele momento? Foi engrandecer-se a si mesmo? Não. O propósito de Elias está na palavra que diz: e todo o povo que estava ali disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Era esse o propósito. Reconhecer em Deus o Senhor dos homens, o Senhor de Israel, o Senhor das nações, o Senhor dos exércitos. Só o Senhor é Deus. Foi essa a palavra final depois daquele episódio. Então não é o tamanho do exército, é o tamanho da nossa fé. Davi enfrentou o maior gigante, mas aquele homem que Davi enfrentou não tinha um grande Deus. E Davi tinha. Então não é o tanto de gente que enfrenta a situação, mas é a forma, o preparo que cada um tem para enfrentar a situação. Porque quando o Senhor escolheu Israel, ele era menor do que os demais povos. Portanto, quando Israel era vencedor, era porque o Senhor vencia por ele.
Talvez alguém diga assim: olha, eu tenho certeza absoluta que tudo que eu faço é com fé em nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele traz uma alerta na palavra. Ele diz: você que está em pé, cuidado para que não caia. Muita certeza não é muito bom nesse sentido, porque Pedro tinha certeza absoluta. Ele disse: ele só faltou chamar Jesus de louco, né? Você está louco? Mas eu vou te abandonar nunca. Onde tu for, eu vou. Eu sou capaz até de dar a minha vida por ti, morrer por ti. E Jesus disse: Pedro, não é bem assim não. Tu vai me negar 3 vezes. Hoje, 3 vezes, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E a palavra de Deus mostra Pedro sofrendo por causa desse acontecimento. No final ele se converte, né? Que a Bíblia mostra que ele chorou amargamente. Ali foi a conversão de Pedro. E ele foi reintroduzido num grupo. Que o anjo mandou um recado: olha, diga aos meus irmãos e diga a Pedro também que vá e lá me vereis. Pedro foi reconduzido ao grupo, porque Deus tinha um objetivo, Jesus tinha o objetivo de colocá-lo como ministro da sua igreja, como líder da sua igreja. Então, às vezes a gente tem essa certeza, mas o bom mesmo é orar e confiar no Senhor, não confiar na nossa fraqueza, porque nós somos fracos mesmo. Não vamos confiar em nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, me parece que no capítulo 5, 3 de 2 Coríntios, ele fala: não que sejamos capazes por nós mesmos de fazer alguma coisa como sendo de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus que nos capacita para a obra, para fazer todas as coisas. Aliás, não é só para a obra. É Deus que te capacita para o seu emprego, para a sua função no seu emprego. É Deus que te capacita para ser uma boa dona de casa, para ser um bom pai. Essas coisas são Deus que nos concede. E quando Deus faz isso e a gente reconhece que é de Deus, a gente desenvolve um trabalho maravilhoso, num trabalho, na empresa, no colégio, na vizinhança, no nosso lar, enfim, na igreja, em qualquer lugar que a gente esteja, confiando que é o Senhor que nos prepara para todas as coisas. Então Jesus disse a Pedro o que iria acontecer. E para a tristeza de Pedro, essas palavras de Jesus se cumpriram em Mateus 26, versículo 75. Pedro realmente negou a Jesus. Para finalizar, em Juízes capítulo 8, depois da batalha, da vitória de Israel, da distribuição dos despojos, as riquezas que eles adquiriram naquela guerra, veja o que aconteceu no capítulo 8, versículo 22. 8, 22. Disseram a Gideão o quê? Olha. Vamos lá. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Aí, dá uma paradinha. Domina sobre nós, você, o seu filho e os seus netos. Porque tu nos livraste da mão dos Agora eu midianitas. pergunto, quem foi que livrou Israel? Foi Gideão que livrou Israel? Olha só a idolatria. Já estava idolatrando o líder e esquecendo de Deus. Olha só que situação. Mas o líder era humilde nesse momento. Ele falou assim: não, nem os meus filhos, nem os meus netos irão dominar sobre vós. O Senhor dominará sobre vós. Mas eu quero uma coisa de vocês. Olha o que foi que ele fez. Eu quero uma coisa de vocês. Versículo 27 do capítulo 8. E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Que coisa terrível. Ele falou assim: olha, eu não quero nada de vocês não, mas eu quero um ouro aí. Aí diz que recolheram 1.700 ciclos de ouro. E ele produziu com aquele ouro, ele derreteu e fez uma veste sacerdotal, um éfode. E colocou lá em Ofra, na sua cidade. E aquilo serviu de prostituição, porque o povo de Israel se prostituiu naquele lugar, com aquela imagem que ele fez lá, com aquele éfode, com aquela veste sacerdotal. E aquilo ali foi a desgraça de Israel. Foi a queda de Israel.
E o texto diz adiante que foi a queda também, tanto de Gideão quanto da sua casa. O mesmo homem que ajudou a libertar Israel foi o mesmo homem que abriu uma janela para que Satanás entrasse na vida do povo. Não devemos confiar plenamente em que homem poderá resolver o problema da igreja. Quem resolve o problema da igreja é Deus. Agora, Deus escolhe homens capacitados para fazê-lo. Não devemos esquecer isso. Por isso, meus irmãos, valorize o seu pastor. Valorize aqueles irmãos que estão lado a lado na igreja trabalhando. Valorize. Porque eles são escolhidos de Deus. Deus os tem capacitado. Amém? Que possamos, meus irmãos, sempre entender que não é por nós, que não somos nós, que não é a nossa força, mas é a força do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, graças te damos pela tua bondade e misericórdia. Graças te damos pelo teu grande amor com que nos tem amado. Graças te damos porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, abençoado. Até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Não tem deixado faltar nada. Mesmo em meio a tanta dificuldade, a essa pandemia, o Senhor não deixou nenhum de nós passar fome. Não deixou faltar veste, calçado. Não deixou faltar o remédio para aqueles que precisam. Enfim, o Senhor é aquele que é provedor além de criador. Muito obrigado por essa noite, por esse culto, pela reunião dos teus servos aqui, pela vida desta igreja, pela vida do pastor Edson, onde ele estiver neste momento. Que o teu anjo esteja protegendo a vida do teu servo. Nos leva, Senhor, aos nossos lares em paz, nos livrando do mal, nos livrando do homem maligno, sanguinário, do homem que não te conhece como Senhor e Salvador. Nos livra dele. Guarda este templo, esta casa, e a vida dos teus servos, e as casas dos teus servos. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.